Olá pessoal, nesse vídeo nós continuaremos com o estudo do comando for. Para isso, já está carregado aqui no Dev o programa que nós finalizamos no vídeo anterior. Então aqui eu tenho, recapitulando, o bloco de código que resolve o problema da média para um aluno, o bloco de código que resolve o problema para o segundo aluno, e o bloco de código que resolve o problema para o terceiro aluno. Nós não vamos mais utilizar essa sistemática, nós vamos substituir essas repetições de código pelo comando for. Então, esse bloco não será mais necessário, esse bloco também não será mais necessário, e nós ficamos aqui com o bloco básico, que é o que resolve o problema para 1, 2, 3 ou N problemas. O que nós vamos fazer? Acrescentar o comando for. Então, o comando for é representado pela palavra-chave for, escrita em letra minúscula, abre parênteses, fecha parênteses, e entre o abre e fecha parênteses, nós temos a primeira parte, ponto e vírgula, a segunda parte, ponto e vírgula, e a terceira parte. O que nós queremos repetir? O que nós queremos repetir é todo esse trecho de código. Então, o que será repetido estará entre o abre e fecha chaves do conjunto de comandos que eu quero que seja repetido. Vou dar uma tabulação aqui para ficar mais fácil de enxergar que esse bloco de comandos está dentro do comando for. Então, a gente trabalha com a tabulação. Tá? Então, aí está. Aqui eu estou sinalizando onde começa a repetição e aqui eu estou sinalizando onde termina a repetição. O que irá acontecer na execução do programa? O programa irá executar de cima para baixo, como todos os outros. Quando ele passar pela linha 6, ele irá identificar que existe um comando de retorno. Então, ele sinaliza aqui na linha 6 que é um retorno. Faz a avaliação das partes, que nós iremos ver na sequência. Considerando que ele deve repetir, ele vai entrar no bloco, representado pelo abre chaves da linha 7, vai executar todos os comandos que estão dentro do bloco do for, e quando ele encontrar o fechamento do bloco, ao invés de continuar descendo, como todos os programas que nós construímos até agora, ele irá retroceder até a linha 6. Irá fazer a avaliação das partes. Caso ele deva repetir, irá entrar no bloco, repetir o conjunto de comandos. Quando finaliza o bloco na linha 16, ele retorna para a linha 6, faz a avaliação das partes. Caso deva entrar, ele entra, executa o conjunto de comandos do bloco, encontra o final do bloco, retrocede para a linha 6, faz a avaliação das partes, se deve entrar, entra e executa, e assim sucessivamente até que, quando ele retroceder e fizer a avaliação das partes, ele não deva mais entrar na repetição. E aí ele vai pular todo o bloco para o final, primeiro comando após o término do bloco de repetição, e segue executando os comandos que existem na sequência. E com isso, nós eliminamos a repetição física do bloco de comandos dentro do código e substituímos pelo comando for, que ele irá fazer o controle das repetições. Como que acontecem as repetições? Cada vez que o programa desce, ele conta. Repetiu uma vez, volta,
Quando ele desce de novo, ele conta, repetir 2 vezes. Volta, quando ele vai descer, ele conta, repetir 3 vezes. Então, o controle dessa repetição é feito através de uma contagem. E na programação, uma contagem, um cálculo, sempre é feito dentro de variáveis. Então, nós precisamos de uma nova variável do tipo inteiro, porque a cada repetição é mais uma repetição, ele precisa guardar um número inteiro. Então, a variável que vai controlar as repetições do for é uma variável inteira e eu vou chamar ela de conte. Conte de contador, mas ela poderia ter qualquer nome. Nas partes do comando for, a primeira parte, que está bem na esquerda, né, no primeiro espaço do ponto e vírgula, essa parte representa a inicialização. É onde eu pego a minha variável que vai controlar as repetições e coloco um valor inicial nela, que pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser o valor que eu quiser, mas ela precisa receber um valor inicial para estabelecer o início da contagem. Eu vou trabalhar com o valor 0. Vamos supor que eu queira repetir 10 vezes. Então, aqui na parte do meio do meu comando for, é o que a gente chama de controle. É onde eu vou fazer a verificação se eu devo continuar ou não continuar. Então, aqui na parte do meio existe uma condição. E essa condição será, enquanto ela for verdade, o comando irá executar. Então, para ele repetir 10 vezes, o meu conte tem que ser menor do que 10. Então, ele vai repetir a 0 vezes, a 1 vezes, a 2 vezes, a 3 vezes, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9. Repetiu 10 vezes, porque eu comecei com o 0. Se eu tivesse inicializado com 1, nós iríamos repetir enquanto o contador fosse menor igual a 10. Então, existe uma harmonia entre a inicialização da minha variável contadora e o controle que eu quero estabelecer. Eu vou repetir, nesse caso, 10 vezes. E a última parte do comando for, aqui fica lá na direita do comando, dentro do espaço compreendido entre o último ponto e vírgula e o fechamento do for, é a forma como o meu contador vai aumentar. Então, cada vez que ele vai repetir, eu vou acrescentar 1. Então, aqui eu vou trabalhar com a minha variável conte. A cada repetição, eu vou acrescentar o número 1. Esse operador que eu acabei de usar, o mais, é um operador unário, ou seja, ele está vinculado a uma única variável e ele significa, cada vez que esse comando é executado, ele acrescenta o número 1, ele soma mais 1 no valor da minha variável. Como é que isso aqui funciona? O for, apesar de todo ele estar representado num único comando, durante a execução, ele executa em tempos diferentes. Então, quando o programa está descendo a primeira vez, será feita a inicialização da variável e na sequência o teste. Então, eu coloquei 0 na minha variável e ele vai fazer o teste. 0 é menor do que 10, verdadeiro. Quando essa condição for verdade, ele entra e vai executar. Vai me pedir a primeira nota, vai me pedir a segunda nota, vai calcular a média, mostrar o resultado da média. Quando ele encontra o final do bloco do for, aí é que ele vai executar a terceira parte. A minha variável contadora tinha o valor 0 e ele vai somar mais 1. 0 mais 1, 1. Agora a minha variável conte está valendo 1. Feito isso, ele retorna, não faz mais a inicialização
mas faz o controle. E aí ele vai testar. A variável contador está valendo 1. 1 é menor do que 10, verdade. Ele vai entrar e vai executar. Vai pedir a primeira nota, a segunda nota, calcular a média, exibir a média. Terminou o bloco e encontrou o controle. O final do bloco do for. O que ele faz? Soma mais 1 no contador. O meu contador valia 1, 1 mais 1, 2. Volta lá para o cabeçalho do for, não faz mais a inicialização, mas faz o controle. A minha variável controle está valendo 1. É menor do que 10? É, verdade, entra, calcula, volta, incrementa, volta, faz o teste, se for verdade, entra, terminou, acrescenta 1 no contador, volta, testa, executa, incrementa, volta, testa, executa, incrementa, volta, testa, executa, incrementa, volta, testa. Quando o teste retornar falso, ele encerra as repetições e continua executando o programa a partir da linha 18. Então esse é o comando for. Eu vou diminuir a quantidade de repetições para o vídeo não ficar muito longo. Vou repetir 3 vezes. Então o contador vai inicializar no 0, ele vai fazer a vez 0, a vez 1, e a vez 2 e a vez 3. Então, enquanto o meu contador for menor do que 4, porque aí ele vai fazer a 0, a 1, a 2 e a 3, executou 4 vezes. Eu tenho 4 alunos. Salvei, vou compilar e vou executar. Está me pedindo a primeira nota, esse é o primeiro aluno. O primeiro aluno tem essa primeira nota, esse é o valor da segunda nota, vai calcular, mostrar a média e já me pediu a primeira nota do segundo aluno. Ele já está na segunda repetição. Informei a nota, segunda nota, vai calcular a média, mostrar e me pedir a primeira nota do terceiro aluno. Primeiro aluno, segundo aluno e agora estamos no terceiro aluno. Mostrou a média, me pediu a nota do quarto aluno. Vou informar a nota do quarto aluno, calcula a média, mostra e encerrou o programa. Observem, primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno e quarto aluno. Isso controlado através do comando for. O comando for é um comando de repetição. Repete blocos de comando dentro do programa. Observem que no final do for eu não tenho ponto e vírgula, assim como no if eu também não tinha, porque o for sozinho não faz sentido. Ele só existe quando eu quero repetir comandos dentro dele. Então, ele não finaliza. Quem finaliza são sempre os comandos dentro do for. Por isso que lá no término do for eu não tenho ponto e vírgula. E com isso, nós finalizamos o estudo do comando for.